Agradeço aqui a todos o convite, a convocação. Eu acho que é extremamente importante, não só a honra de estar aqui, mas porque eu estou na UERJ, mais do que simplesmente como um professor, como essa vocação mesmo para discutir Rio de Janeiro. Essa é a minha vida, então acho que ter me tornado servidor do Estado é mais do que simplesmente essa luta diária pela nossa classe, é também essa luta que eu coloco como minha missão profissional, que é lutar pelo Rio de Janeiro. E aí, enfim, já não é de hoje que eu até mantenho um contato com o professor Rui, falando que eu estava à disposição, se fosse o caso de a gente aprofundar, enfim, um diálogo. E aí acabou que agora, né, a gente conseguiu, então eu acho que é importantíssimo estar aqui nessa sessão solene para estender isso e estar à disposição para qualquer discussão com os senhores. Bem, o que eu tenho para falar aqui sobre Rio de Janeiro é entender o seguinte, né, falando muito rapidamente sobre o que é o problema da crise do Rio, né? A crise do Rio de Janeiro ela é uma crise, em grande medida, pela dificuldade de reflexão que se tem sobre o próprio Rio de Janeiro, sobre a economia do Rio de Janeiro, o processo de desenvolvimento do Rio de Janeiro. Então, ou seja, nada disso você vai discutir nessa crise do Rio de Janeiro. Parece que você está discutindo meramente uma questão conjuntural, que não se atribui muito responsabilidade a ninguém, e a partir disso você busca tentar fechar balanço, fechar conta, voltar a ter capacidade ali de pagamento, mas veja bem, quando se fala capacidade de pagamento, a gente pensa que é capacidade de pagamento para a UERJ, né? Ou de salários. Né? Mas o que está, na verdade, ali sendo o interesse fundamental é a capacidade de pagamento com quem o Estado deve. Então, ou seja, todas as outras questões, em particular as políticas públicas, elas são secundárias nessa forma de visão, nessa forma de análise. Né? Ou seja, é importante frisar que o governo ele foi passando por uma série de transformações, né? Ou seja, transformações no sentido de que foi mudando secretários, foi ficando com poucas opções de contribuições, né? De talvez secretários que tinham uma capacidade de pensar o Rio de Janeiro com uma visão mais ampla. Então, sobrou ali um conjunto, em particular na Fazenda, né? Que tem uma visão muito curto-prazista, muito assim de tentar acabar esse mandato, acabar esse governo. Então, ou seja, se tiver os impactos que eu acredito que vão ter para os próximos anos, que vão muito além do que está sendo colocado ali, há um sério risco da gente, enfim, porque não tem nenhuma cláusula nessa pactuação que está sendo feita para, de alguma forma, salvaguardar as políticas públicas. Eu acho que a gente, como o UERJ, tem que ter essa preocupação, a gente, como servidor, tem que ter essa preocupação. A gente é sempre a variável de ajuste. Ok? Então, ou seja, a gente tem um problema de endividamento seríssimo do governo do Estado do Rio de Janeiro. A própria forma de administrar isso com esse pacote é endividar mais o Rio de Janeiro. Então, é como eu gosto de falar, você tenta afrouxar um pouco no curto prazo, dar uma sensação. Então, por exemplo, pode voltar a pagar salários, pode acertar, talvez, os contratos ainda esse ano, na melhor das hipóteses, não é isso? Só que, se não alcançar a meta, que a meta é aumentar a capacidade de pagamento com esses credores do Estado do Rio de Janeiro, você pode suspender o pacote. Você pode voltar de novo a ter o seu caixa contido. Você pode ter suas contas bloqueadas. Tanto é que, mesmo com algumas liminares, né, algumas liminares para você falar que a UERJ tem que ser tratada igual ao resto da área de educação, continua havendo os arrestos. Saiu recentemente uma medida lá do Supremo Tribunal Federal que falava agora a gente tem que ser considerado, tem que receber junto. A gente não só não recebe junto, como ainda continua valendo a lógica dos arrestos. Então, eu vejo com esse problema, porque, ou seja, tem que ir muito além disso para tentar entender um pouco o cerne, tentar, a gente que é uma área de saber, né, chamar a atenção que o problema do Rio vai muito além desse debate ali contábil, financista, né, e esse é um pouco o esforço que eu faço, até porque eu não venho da área de finanças. Opa, eu não venho. Alô? Bem, eu não venho da área de finanças públicas, eu venho da área de desenvolvimento econômico, de pensar a longo prazo.
E a minha aflição, e eu mergulhei nesse debate todo, porque justamente eu vejo que essas áreas não conversam. Então, geralmente, essas soluções que se dão apenas pela lógica das finanças públicas, elas comprometem o longo prazo. Elas comprometem o desenvolvimento econômico do Rio. Você não discute ali nada para você defender, por exemplo, a UERJ como um portador de futuro, como uma âncora para você pensar ali um efeito multiplicador para a recuperação econômica do Rio de Janeiro. Muito pelo contrário. A maioria das medidas que estão sendo feitas por essa lógica, quando eu falo de moral de tesouraria, você vai matando os principais motores de recuperação econômica. São aqueles que têm impacto do ponto de vista de efeito multiplicador, né? Ou seja, programas sociais, o próprio remuneração dos servidores, os investimentos públicos. Então, o meu diagnóstico principal aqui é que, na verdade, o Rio de Janeiro tem uma debilidade do ponto de vista da sua estrutura econômica. Eu chamo isso de estrutura produtiva oca. Que caberia, então, entender que o objetivo fundamental de qualquer pacote é você ter essa visão de longo prazo para você recuperar essa economia. Então, você tem que, de fato, não ficar, e evidentemente isso não depende só do governo do Estado, mas de um entendimento de articulação política totalmente diferente do que o governo do Estado está fazendo, que em vez de ver o governo federal como um parceiro, como alguém que está ajudando o Rio, na verdade, a gente tem que fazer uma frente política ampla, com articulação política para defender os interesses do Rio e aumentar o nosso poder de barganha com o governo federal. Então, é inverso do que... Porque é importante entender por que ele age dessa maneira. Ele não tem mais, ao meu ver, né, sendo franco e objetivo, porque o tempo aqui é escasso, né, ou seja, ele não tem respaldo político mais nenhum nesse Estado. Nem com a população, nem com parte da classe política. Né? Claro que tem uma classe política que o apoia porque está afiliada, está arraigada ali. Quem lhe dá respaldo é o governo federal. Então, na verdade, em vez de ele defender os interesses do Rio, o que ele está fazendo é buscar aquilo que garante para ele minimamente terminar esse mandato, respaldando uma série de contrapartidas que comprometem esse futuro. Quando o nosso desafio seria muito melhor, né, enfrentado, se a gente tivesse postura como outros estados da federação, mais notoriamente, por exemplo, Minas Gerais, ou o próprio Pará, que não tem um problema ainda como o nosso, mas que tenta ver e discute a fundo a estrutura tributária do Rio de Janeiro, o que de fato o Rio deve, o que o Rio não deve, como tratar a própria dívida privada, para fazer essa equiparação entre as empresas que devem o Tesouro Estadual e, de fato, o que o Rio deve para um outro ente governamental. Porque quando as empresas devem o Estado do Rio de Janeiro, elas judicializam isso, demoram para pagar, contestam isso. A gente não, a gente sofre o resto. É inquestionável, é imediato. Então, ou seja, a gente fica ali numa situação muito díspare, muito desigual, nesse tratamento, inclusive, do sistema jurídico. E com juízo de valor, evidentemente. Eu acho que fica claro esse juízo de valor, ou seja, o juízo de valor você tem que evitar o máximo possível que os governos, né, então não é só o do Estado do Rio de Janeiro, que já está com a imagem fraturada, mas, em particular, o governo federal, frente ao mercado financeiro. Porque, só para ir num detalhe que é importante, corrente, a maior parte dos arrestos que a gente sofre, é por causa de uma operação de crédito, que o governo federal é como se ele fosse um fiador. Então, na verdade, ele poderia não cobrar tão imediatamente do Rio de Janeiro, porque ele já pagou os bancos que o Rio deve, como fiador. Só que ele rapidamente cobra do Rio de Janeiro exatamente para ele mostrar essa credibilidade, que ele é um bom pagador, que ele não tem, então, uma margem ali de dívida solvente, ainda a ser solvente. Então, ou seja, é um entendimento que é importante entender. O governo federal ele trata o Rio de Janeiro como se o Rio de Janeiro atrapalhasse a sua política econômica. Ele não trata o Rio de Janeiro como uma base econômica produtiva fundamental e que deveria ser investida, recuperada, para recuperar o Brasil. Ele não trata, por exemplo, o papel da UERJ dentro de uma lógica de um sistema de ciência e tecnologia nacional. Aliás, não só a UERJ, como nada. A única coisa que ele se preocupa, porque ele é cobrado pela opinião pública, é com a área de segurança. Aí, minimamente, friso, minimamente,
Porque nem isso ele organiza propriamente uma política de segurança pública nacional ali permanente, mas minimamente, por pressão política, ele faz algumas medidas emergenciais, como agora a gente está vendo, e mesmo assim, sem fazer na proporção e na gravidade do quadro. Então, eu acho que o desafio é muito nisso, né? Porque assim, é um desafio que não é uma solução fácil, é uma solução que exige uma outra interpretação da crise do Rio de Janeiro, porque exige você, então, propriamente articular o problema de finanças públicas com uma crise econômica nacional e uma debilidade estrutural dessa estrutura econômica do Rio de Janeiro, propriamente dar nome aos bois, colocando, então, que o governo federal ele não está ajudando o Rio de Janeiro, ele está tratando o Rio de Janeiro meramente como alguém que lhe deve e que atrapalha o seu ajuste e quer que o Rio de Janeiro financie parte do seu ajuste fiscal. Então, alguém que está com um problema crônico, como é visível, né, notório, nós, não só servidores, mas a economia do Rio de Janeiro, né, se você, lá na minha exposição eu apresento dados gerais, né, ou seja, a nossa taxa de desemprego já é maior que a média nacional. Perdemos mais de 170 mil postos de trabalho no último ano, no estado do Rio. Então, não é só uma questão de um Estado que não está pagando a União e a União tem que fazer. Você tem que colocar essa conjuntura maior e esses desafios de longo prazo dentro do jogo. Isso não está no jogo. Isso não está no jogo. Esse é o grande desafio que a gente tem como ERJ organizar, e eu acho que a minha introdução aqui é porque, ao meu ver, né, uma provocação que eu faço, não adianta a gente só pensar o ERJ. A gente tem que colocar a UERJ dentro dessa economia, né? Ou seja, como o papel que a UERJ tem a desempenhar para esse desenvolvimento econômico. Não adianta só a gente defender os nossos interesses nessa questão dessa lógica financeira, né? Cobrando que o Estado não paga a gente. Mas, de fato, e a gente está fazendo esse esforço, pelo menos na visibilidade, mas tem que fazer um esforço, de fato, ali, de construir essa importância do que a gente quer para o futuro desse Estado. E o papel que a UERJ, como protagonista, tem para isso. Então, assim, a gente tem que fazer a política pública que o governo do Estado está se ausentando de fazer, e, assinando esse pacote, ele chancela isso, porque ele vai perder a autonomia fiscal. Ele não vai decidir, em grande medida, mais o seu orçamento. Vai ter uma junta feita por Tribunal de Contas da União, pessoas do Tesouro Federal, e mais alguns encarregados aqui do governo estadual, não só nesse governo, mas no próximo, que vai ficar ali aprovando relatórios se o Rio de Janeiro está ou não cumprindo aqueles requisitos. Então, ou seja, a gente vai ficar amarrado nisso, e quem vai estar pensando na política pública? Até eu falei na minha fala, né, já o conselheiro colocou que já está notório ali em vídeo e tudo mais, mas eu acho que é um ponto que, para fechar aqui, né, e aí abro para perguntas, posso discutir em detalhes aqui algumas coisas, eu vejo um ponto que eu acho muito grave, que é a questão da democracia. Né? Ou seja, no próximo ano a gente vai, em tese, eleger um novo governador. Só que esse próximo governador não governa. Ele não pode ter política pública, porque pode ser à esquerda, à direita, ao centro, já está amarrado o que ele tem que fazer. O programa de governo dele já vai estar amarrado ali. E não há nenhuma salvaguarda para garantir o papel da política pública e o papel da UERJ para esse futuro. É isso que me angustia. Porque todas as emendas, todas as leis estão sendo aprovadas ali, não há nada ali que garanta, por exemplo, que a gente não volte a acontecer o que está acontecendo agora. Que esse que é o principal risco. Porque pode, num primeiro momento, no curto prazo, até para desmobilizar, às vezes acertar as coisas. Mas daqui a 1, 2 anos, volta tudo de novo. Porque não tem um contrato para garantir isso, como tem um contrato com os devedores, com os credores do Estado do Rio de Janeiro. Esse é um problema legal muito pouco, porque eles botam a lei contra os interesses públicos. Ele fala, está no contrato, tem que respeitar o contrato, não tem jeito. E a gente não tem. Apesar de ter a Constituição, de ter uma série de medidas, enfim, está ali o próprio governador do Estado ali com o processo de cassação, talvez, e o próprio Tribunal de Contas, né, reprovando ele
nas contas do último ano por ele não ter cumprido certas metas mínimas, inclusive para a FAPERJ? Mas a morosidade disso, comparada à celeridade que se cobra, se arresta, bloqueia e faz um pacote para defender interesses do governo federal, é ímpar. E é esse o grande desafio, da gente conseguir controlar esse tempo histórico para o interesse público, para o desenvolvimento. Então é basicamente isso que eu tenho a falar. Eu vejo esse risco, inclusive pelo aspecto da democracia, para a gente poder, de fato, votar num governador que possa repensar esse Rio de Janeiro, que possa repensar segundo nossos interesses, dado que esse claramente está nos colocando nesse impasse histórico, podemos dizer assim, que, apesar de eu ser um professor relativamente novo aqui na UERJ, até onde eu entendo, é a maior crise da história da UERJ. Então, evidentemente, não foi a gente que nos colocou nessa situação. Então, eu acho que esse é o nosso desafio. Estou à disposição, evidentemente, tem os dados, né? Não gastei minha fala aqui para botar eles em detalhe, mas claramente a gente vê ali que esse é um problema associado a esse conjunto de dimensões que boa parte delas não vão ser enfrentadas, não é nem sendo mencionadas, não vão ser enfrentadas. Acho que a última coisa a falar, que acho que é importante aqui para a gente não parecer que às vezes é uma visão minha, uma visão pessoal e tudo mais, e eu recomendo a leitura. No último domingo, o vice-governador do Estado, Dornelles, faz um artigo no jornal O Globo, que, ao meu ver, ali, com alguns detalhes, evidentemente, porque ele é do governo, ele tem que botar umas frasezinhas ali para não dizer que ele está pensando o contrário, mas, nitidamente, a narrativa central do artigo é uma visão bastante diferente do que o governo está fazendo. O diagnóstico diferente, colocando que o pacote não resolve o problema fiscal do Rio de Janeiro, que outras medidas são necessárias, e essas medidas que ele recomenda, que eu também recomendo, não são as que estão sendo priorizadas. Então é importante entender também que não é uma fala pessoal minha, ou seja, há um entendimento disso. O que não há é o empoderamento político, que a gente pode, de fato, construir, até para inserir a UERJ com outras forças políticas que talvez não estejam tão dentro da caixa, estão ali preocupadas apenas em dar um UF e terminar a gestão, mas pensando propriamente o Rio de Janeiro como a gente. Ok? Então é isso que eu tinha a falar, agradeço. Obrigado, Bruno. Você teria tempo para umas perguntinhas, né, porque acho que é importante. Né, eu só queria fazer alguns poucos comentários, Bruno. Ontem foram aprovadas as contas de 2015 na LERJ, 2015. Né? Perfeito. Mas em 2015 já não havia sido cumprido integralmente todos os índices obrigatórios. Exato. E em 2016, nós vimos também há 15 dias atrás o TCE, aquele TCE meio alterado, né? Não recomendar a aprovação das contas de 2016. Um comentário breve, você falou que daqui a um ano ou 2 anos a gente pode voltar a essa crise. Eu acho que é otimismo demais. Eu acho que a gente volta antes disso. Né? Eu acho que o importante é também não parecer que eu estou sendo tão catastrofista. Né? Então, por isso que eu alonguei a temporalidade. Né? E só uma última colocação. Ontem também foi divulgado no jornal o Globo e nos sites um novo índice, chamado índice QS, que estuda rankings universitários em todo o mundo. Então, foi o índice QS 2018 que eles lançaram. A UERJ é a 14ª universidade brasileira ainda nesse índice, mas é importante observar que o número de pontos alcançados pela UERJ nesse QS 2018 é menor do que 2017 e é menor do que 2016. Então, ou seja, nós estamos piorando. Nós estamos ainda na 14ª universidade por esse índice, né, que tem alguns critérios, entre outros, ele leva em consideração o número de estrangeiros matriculados aqui na universidade. Nós estamos piorando, mas não só isso, claro, nós estamos piorando no índice. Desculpa, vou parar de falar para vocês perguntarem alguma coisa ao Egberto primeiro, depois Mário. Bruno, parabéns aí pela apresentação. Acho que muita coisa que você falou vai suscitar discussões aí pelos conselheiros, né? Você colocou mais a questão do custo, né?
do governo, né? E eu queria que você comentasse um pouco em relação à fonte de receita, né? Por quê? O Rio é prejudicado em relação aos royalties, né? Nessa partilha de royalties, o Rio se tornou prejudicado. O ICMS do petróleo, ele é pago no consumo e não na área de produção, né? Certo. Então, com isso, a questão dessa guerra fiscal que existe entre os estados, que motivou toda essa farra de isenção fiscal, né? Quer dizer, a lógica do governo, tanto do governo Cabral como do Pezão, era de que era necessário você dar as isenções fiscais, porque senão todas as indústrias iriam para estados que oferecessem isenção maior, né? Principalmente São Paulo. É claro que boa parte dessas isenções estão aí sendo denunciadas como esquema de corrupção, e não propriamente uma... Então, quer dizer, eu acho que, além de tudo isso que você colocou, que é muito importante, renegociar o Pacto Federativo de fundamental importância. Você não pode ter uma guerra fiscal. É o centro da questão. Eu acho que, se for fazer um esforço, um grupo de estudos para entender como sair desse buraco com longo prazo, é discutir a Federação Brasileira. E eu queria pegar esse gancho, finalmente, que agora na questão do custo, né, o papel das universidades. Existem vários trabalhos, né, tanto de bancos internacionais... Gilberto, por favor, nós estamos com um pouco de... Tá. Em relação ao custo da universidade, né, quanto que uma universidade, tá, um parque de universidades, ele gera, em vez de custo, gera de renda para a economia, né? Existem, inclusive, pesquisas que mostram quanto cada aluno, numa determinada comunidade, gera de impacto econômico. Eu queria que você comentasse se a gente pode colocar isso na discussão. Reitor, eu respondo a ele ou pego um conjunto? Como é que você prefere? Pode responder. Respondo, tá? Melhor, né? Por favor, vamos só não ficar tão dilatado o tempo para a pergunta como o professor Gilberto, por favor. Ok. Eu acho que a pergunta dele me ajuda a detalhar um pouco mais a questão da receita, até porque, enfim, nessa fala eu tentei fazer uma fala bem geral, então não fui em alguns detalhes. A crise do Rio é, de fato, uma crise de receita, tá? Então é importante frisar isso. Na minha primeira fala eu não frisei. É uma crise de receita que quer dizer o seguinte: a receita do Rio despencou em pouquíssimos anos e a despesa também. É importante entender isso, a despesa também. Ou seja, não é à toa que a gente está passando por esse problema de retenção, de atraso, de restos a pagar jogado. Ou seja, a despesa do Rio, em poucos anos também, só que a receita caiu mais que a despesa. O que mostra que essa estratégia de ajuste pelo lado da despesa é ineficaz, porque eu falo que você está correndo atrás do próprio rabo, porque você corta a despesa, só que o impacto recessivo disso gera que você arrecade menos, então cai a sua receita. E você vai nesse jogo. Então, no limite, daqui a pouco você não há mais Estado, você não tem mais, despende nada. Não é à toa que eles começam a criticar os dispêndios que são obrigatórios, falando que o problema é que você tem que flexibilizar isso, flexibilizar essa legislação. Questiona, fala que o orçamento está engessado, usa esse tipo de visão, que é justamente para tentar uma saída para cortar mais. E aí, ao meu ver, evidentemente é pelo lado da receita. E mais do que isso, não é só porque despencou em poucos anos. E aí, quando você falou de incentivo, né, eu tenho que dar esse esclarecimento. A arrecadação do Rio de Janeiro, comparado com outras unidades da federação, numa série longa, posso pegar desde o governo da Rosinha, é o Estado que tem a taxa média anual de crescimento da receita corrente líquida a menor entre os Estados da federação. Então, não é só porque despencou, não. É porque a nossa capacidade de arrecadação ela é baixa. E não é, veja bem, ao meu ver, não é porque tem que aumentar mais imposto, alíquota, esse tipo de coisa. Não é isso, não. O problema é a debilidade produtiva. Você aumenta a produção, se você vê a contribuição do CMS, ela é pequena. Ela poderia ser mais.
você for ver o papel que a indústria tem no ICMS é pequeno, e é a indústria que gera maior valor agregado. Ou seja, poderia arrecadar mais se você tivesse um adensamento produtivo que permitisse essa maior massa de arrecadação. Então, ou seja, você tem um problema estrutural ali a enfrentar que se agravou conjunturalmente, no curto prazo, porque houve essa despencada. O Rio estava mais vulnerável, podemos dizer assim, estruturalmente. E mais vulnerável pelo outro detalhe que você mencionou, pela dependência também das receitas do petróleo. Em um ano, cai pela metade o peso de royalties e participações especiais na receita total do Estado. Para uma taxa sem precedentes, está isso na apresentação. Essa é uma taxa sem precedentes, nunca, desde o começo, não ficou naquele patamar. Então você dependia disso conjunturalmente. Então, ou seja, há uma série de medidas que você pode, mas todas elas exigem uma repactuação federativa, como essa que ele mencionou, ou seja, você cobrar o ICMS na origem do petróleo, você discutir a própria questão dos royalties, que aparentemente a gente é beneficiado, mas saiu agora mesmo um decreto, na canetada do governo federal, querendo rediscutir o cálculo. Então, ou seja, é meio importante a gente ter essa noção de que a gente não está com nenhum bilhete premiado, não. Até porque, se a gente não tiver cuidado para defender nossos interesses federativamente, é isso que eles estão sendo atacados, é esse ataque que a gente está sofrendo. Por isso que é importante, para terminar minha fala aqui, a gente ir um pouco além dessa discussão de problema é o governo estadual, o meu principal angústia e revolta com o governo estadual é como ele se articula pessimamente com o governo federal. Então também não vai ser um jogo para a gente ter um governo estadual fraco. É esse o nosso problema, que a gente tem agora um governo fraco, subserviente, que aceita de cima para baixo, que não discute esses dados, e não discute eles como outros governadores estão fazendo. Em vez de ele se articular com esses governadores para fazer e defender os interesses para essa repactuação federativa, ele coloca que o Rio não pode atrapalhar o Brasil, que ele não pode atrapalhar a política do governo federal, que vai garantir a recuperação do Brasil. Então, é um discurso que, enfim, está fazendo o discurso do outro, não o meu, né? Não o nosso. Então é isso, entendendo aqui. Bruno, qual é o seu tempo máximo aí? Qual a sua hora máxima? Agora a gente está em 10h16, não é isso? É isso. Fernando, o que eu faço aqui? Aquele que está me ajudando. Pode até 10h30, pode ser? Vamos até 10h30. Tá. Temos 2, 4, 6, 7 pessoas inscritas. Eu peço, então, se fizer perguntas sucintas, eu respondo. Se não falarem igual o Egberto, a gente consegue. Mário Sérgio. Ficou na berlenda. Tá vendo? Não, Suzana quer falar agora? Então. Não, mas você é a última inscrita, Suzana. Dado o encaminhamento, acho que ele responder em blocos, eu acho que facilita ele e o tempo. O que não... Acho que de 3 em 3... O que continua a solicitação para que não sejam prolixos igual a Egberto. Não, então, é verdade, mas os próximos são Mário Sérgio, Lisandro e Francisco. Pelo que eu entendi, se eu me corrija se eu estiver errado, o próximo governo não vai ter recursos para governar. Não vai ter recursos. Então, são duas coisas. Primeiro, como que o governo, essa atitude dele de aumentar o desconto do Rio Previdência do funcionário público e aumentando também o que ele tem que tirar de recursos para pagar a parte dele do Rio Previdência. Isso, de certa forma, não é um contrassenso? Segundo, eu acho que se o próximo governador não vai ter recursos, era muito bom ele conversar com você, Rui, para você passar um pouquinho de experiência para ele do que é isso. Lisandro, conselheiro Lisandro. Olá, bom dia a todos, bom dia, reitor, bom dia, vice-reitora, bom dia, membros da mesa, colegas conselheiros. Bruno, desculpe eu me atrasei hoje, mas eu já assisti algumas palestras suas apresentando tudo. Baixei também o material, li, que você disponibiliza, acho muito bom isso, parabenizar, mas assim, eu queria dizer que a gente, como creio, né, a gente está com o conselho aqui para tentar achar saídas, ou tentar pensar caminhos. Tem duas coisas que saltam de tudo isso que você tem colocado, e eu vou enfatizar coisas que eu venho dizendo. A primeira é a questão do pacto federativo, né? Tem que se rediscutir tudo isso. O pacto, como o professor Mário Sérgio falou, não é só uma questão de recurso,
Mas é uma questão também que esse acordo tira uma certa autonomia do Estado, né, nos seus processos decisórios. E isso é uma coisa que tem que ser colocado para a sociedade. E o segundo aspecto é, ok, a gente vai ter uma crise de financiamento a partir do nosso mantenedor, né, do Estado do Rio de Janeiro, mas, assim, talvez isso indica que a gente tem que começar a aumentar, assim, essa segunda linha aqui, né, da origem dos recursos, as receitas próprias, né, os convênios. A gente, de alguma maneira, tem que se tornar, não vou dizer que a gente vai bancar tudo que a gente é, porque não dá, mas pelo menos a limpeza, né, nossos alunos cotistas, né, a manutenção de várias coisas, a gente tem que ser capaz, né, de receber doações, de ter um programa de adoção de alunos, né, de trazer a comunidade para dentro, os alunos. A gente tem que se organizar como universidade para facilitar isso e para atravessar um pouco esse período aí, que senão tudo que a gente vem fazendo, você falou que é novo, tem gente que é mais antiga, vai sofrer muito mais. Era isso que eu queria, acho que a gente tem que começar a pensar nesse caminho. Tem que puxar a discussão do Pacto Federativo à universidade, à UERJ, acho que tem o poder para isso, tem, né, a presença para isso, mas a questão da arrecadação, né, de outras receitas, além do Estado do Rio de Janeiro, eu acho que urge a gente tomar decisões e atitudes nessa direção. Obrigado. Obrigado, conselheiro. Conselheiro Francisco. Professor Bruno, parabéns por sua exposição. É só uma observação. Reitor, eu acho que o seu cargo congrega toda a universidade. Uma grande discussão sobre pensar o Estado do Rio de Janeiro poderia ser articulado sob sua presidência. Nós já estamos pensando, você me botou numa posição muito solene aí, mas nós solene, já estamos pensando no fim do mês de junho agora, virá reunir conosco o professor Mauro Osório da UFRJ, que é um velho conhecido nosso lá do tempo da FAPERJ, e eu olhando assim para você, a maneira de você falar, eu lembro muito o Mauro Osório. Entendeu? Pois é, exatamente. E, então, de certa forma, a gente já está pensando em fazer isso, Francisco. Mas de uma forma, perdoe-me, reitor, mas trazendo os diversos centros e o pensar até divergente das diversas unidades para esse processo de reflexão. O Mauro Osório é uma excelente pessoa e um excelente pensador, eu conheço há muitos anos, mas eu acho que é a articulação que eu me refiro, interna. Obrigado. Bruno, quer mais uma pessoa para falar? Gaúcho, rapidinho. Não, tem mais 3 pessoas depois do Gaúcho. Alô? Bom dia, magnífico reitor. Então só um pouquinho, conselheiro. Vamos até o final. Então, temos Gaúcho, César, Kátia e Suzana, tá? Nessa ordem. Bom dia, magnífico reitor, vice-reitora, demais componentes da mesa, conselheiros, assistência. Professor Bruno, parabéns, aí já tive a oportunidade de assistir parte da outra explanação e vim correndo hoje para assistir a sua palestra. Eu lhe perguntaria, levando-se em conta que hoje o Rio de Janeiro sofre mais agudamente essa crise por conta dos royalties, do petróleo, dessa queda toda, e que nós, infelizmente, no Rio de Janeiro, a nossa agricultura aí é de pé de alface na serra, ficamos quase que como aqueles ribeirinhos do Amazonas, mas lá eles ainda jogam anzol e pegam peixe. A gente aqui tem que ter um barco para entrar no mar. Levando-se em conta isso, que as perspectivas são, ao longo dos anos, não investiram nisso, é uma boa linha de pensamento que um governante, não digo esse, e para mim não é subserviente, não, ele é comparsa do governo federal, e que seria uma solução se os dois caíssem, entendeu? Não é subserviente, porque eu acho que, na minha visão, que eu sou sindicalista também, eu acho que está combinado. Você segura o Rio de Janeiro lá, que eu quero dar um jeito aqui, e vai segurando aqueles otários lá. Eu falo da Lei Candir. Nós temos, no estado de Minas Gerais, por exemplo, um governador não alinhado com o PMDB,
que invocou a Lei Candir e está nadando de braçada na frente do Rio de Janeiro, com pão de queijo e outras cositas mais. E o Rio de Janeiro, infelizmente, como também... Conselheiro, por favor, conclua. Eu gostaria só de saber da eficácia dos nossos juristas na aplicação, na revisão da Lei Candir. Igualmente foi feito em Minas Gerais, que no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, os dois governadores são aliados do temeroso e a gente está no jeito que está. Obrigado. Conselheiro César. Bom dia, conselheiro. Bom dia, companheiros. O Gaúcho antecipou que eu ia falar sobre a Lei Candir, mas eu queria complementar perguntando o seguinte. Hoje nós temos grandes devedores no Rio de Janeiro, como a Bradesco, Itaú, JBS, CSN, né? Acho que um cálculo então, em torno de quase 30 bilhões que deve ao Rio de Janeiro. Eu queria saber se esse dinheiro, se fosse cobrado, né, melhoraria a situação do Rio de Janeiro e como nós poderíamos fazer a sociedade para que fosse cobrado o que deve ao Rio de Janeiro para não passarmos essa situação que estamos acontecendo com a gente. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro. Conselheira Cátia Antônia. Bem, gente, bom dia, conselheiros e conselheiras. Eu gostaria também de parabenizar a apresentação do Bruno e rapidamente fazer duas questões, Bruno. A tua fala, ela bate em mim na minha perspectiva geográfica, né? Então, o Rio de Janeiro, você apontou bem da questão da redução da receita, mas num período que também houve um processo modernizador muito grande do Garotinho para cá, do ponto de vista de empresas como Porto Sudeste, né, na área de logística, siderurgia, chegando. Queria que você colocasse um pouco para nós, quer dizer, o que significa isso. Quer dizer, eu acho que é um modelo, né, pautado por uma gestão, por um nível de governabilidade que acaba produzindo a ingovernabilidade, na medida em que esse modelo ele vai se respaldar numa perspectiva mercadológica, ou seja, que vê tanto a UERJ como o próprio governo, enfim, o próprio Estado, como uma relação que tem que ser vista como um cliente numa lógica competitiva, que eu acho que é isso que você nos colocou. Daí é a destruição da função social do Estado, quer seja a UERJ como universidade pública, quer seja o Estado do Rio de Janeiro. Conselheira, por favor, conclua a sua pergunta. Eu queria que você nos ajudasse a pensar quais as possibilidades futuras, no sentido de pensar a problemática da receita, mas também a problemática da função social do Estado e da função social da universidade pública, né, que também cresceu durante esse período, né? Então, eu queria que você pudesse... Obrigado, Cátia. Conselheira Suzana. Bom dia, magnífico reitor, a todos os conselheiros, também que gostaria de parabenizar o Bruno. Eu já assisti lá em Botafogo a primeira vez, e a minha inquietação são duas questões. Primeiro, é o fato da gente pensar que o governo do Estado e o governo federal não estão percebendo, né, a armadilha que eles estão caindo. Na realidade, eu acredito que isso seja uma opção para, né, que a coisa se desdobre dessa maneira. Porque se a gente começa a entender que é a queda de receita, a gente começa a aceitar, a cortar despesas e políticas sociais. Porque quando eu olho para o ICMS, que é a principal receita, eu não... Tirando royalties, a queda não é tão acentuada que justifique os cortes que a gente está vendo por aí. O governo não paga salário, não paga nenhuma política social, cortou. Ou seja, qual é a prioridade desse governo? Tem que ter uma prioridade, porque, na minha percepção, existe um descompasso entre a queda que é, né, apresentada e a despesa que me parece muito maior que isso. Qual é a prioridade? Isso que eu acho que existe uma conjunção, como colocou o próprio Gaúcho, entre federal e estadual. E, para finalizar, a minha preocupação aí vai das medidas que a gente começa a pensar. Se nós não temos saída, nós temos que repensar a universidade,
Será que isso também não é uma armadilha para a gente? A gente estrangula a universidade para que a universidade comece a encontrar saídas fora do Estado e fora da política social, como uma política social para poder sobreviver. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. Então. Obrigada. Obrigado, conselheira. Bruno, com a palavra. Você tem, segundo a sua determinação, você tem 3 minutos. Não, mas eu só peço a compreensão que tem perguntas aqui que seriam uma palestra, né? Então, se eu respondesse, aí eu ia falar mais 1 hora. Então, vou tentar fazer, enfim, uma fala aqui articulando tudo, pegando, evidentemente, alguns pontos. Eu começo um pouco, talvez, pela fala da última conselheira, que ela perguntou, então, eles não percebem que é uma armadilha, então é uma opção clara e tudo mais, enfim, qual é a prioridade? E aí eu acho que é importante entender, assim, que, de fato, é uma visão de mundo ali que também está colocada ali. Ou seja, uma visão de mundo que o Rio de Janeiro tem que pagar o que deve. E que o governo federal, ele não tem responsabilidade sobre a irresponsabilidade do Rio de Janeiro. Esse é um pouco o discurso. Um discurso que, inclusive, é reforçado por parte da opinião pública quando fala não tem que dar dinheiro de graça para o Rio de Janeiro, se é ele que não fez as coisas direito, tem outros estados que fizeram, então tem uma visão muito nesse sentido que o impondera. E quando a gente vai para o debate, quando a gente vai questionar, enfim, fazer nossas mobilizações e tudo mais, a gente vai em cima do governador. Um governador que não tem caixa. Então, ou seja, se a gente vai ficar cobrando de alguém que não tem dinheiro, não adianta muito, né? Não é muito fértil a cobrança. De fato, e falta muito esse link para, de fato, cobrar de quem tem dinheiro. Eu não falei aqui, mas eu já tinha falado na minha fala lá, e acho que é importante esse ponto, que o governo federal ele pode se autofinanciar. Por isso que, apesar das universidades federais podem estar passando por algum contingenciamento, ele não está passando por essa maluquice, esse descaso, para ser explícito. Porque, na verdade, o governo estadual chega para a gente e fala assim, mas eu não tenho. Pode até te questionar se ele tem ou não, várias pessoas, enfim. Fala, não tenho. Já o governo federal, ele pode, tanto que ele rolou um déficit público gigantesco ano passado, muito maior que o Rio de Janeiro, e rolou isso sendo aprovado esse orçamento pelo Congresso Nacional. Ele não precisou pegar dívida no estrangeiro, coisa que o valha, pensando o estrangeiro aqui como equivalente nosso a pegar uma dívida com o Banco Público ou com o governo federal. Porque ele tem ainda capacidade de se autofinanciar. O que, desde a renegociação do final dos anos 90, os estados e municípios não têm mais. A gente não tem banco público, por exemplo, para fazer uma jogada. Então, pois bem, eu quero dizer o seguinte, ele tem a capacidade de oferecer tanto a faca quanto o queijo. Né? Ou seja, ele pode oferecer a saída para o Rio de Janeiro se ele tivesse o entendimento da importância federativa de recuperar uma das principais bases econômicas do Brasil. Porque, por nosso azar, acertou uma região que tem pouca reflexão sobre o papel dela no Brasil. Porque se fosse em Minas Gerais, eles se mobilizam. Se fosse em São Paulo, então, nunca isso aconteceria. Nunca, porque São Paulo para mais da metade da economia brasileira. Então, ou seja, essa dificuldade, a gente fez muito uma guerra intestinal, que eu falo, dentro do próprio Estado, até muito partidária, e tem essa dificuldade de pensar uma coisa pluripartidária, transescalar, para usar um argumento de geógrafo aqui. Sair da nossa escala local aqui e projetar isso para a principal arena de negociação dessas coisas, que a gente chega lá desmobilizado. A bancada do Rio não vota igual no governo federal. Não tem nenhum discurso próprio como vai ter a bancada de Minas Gerais, para ligar com a Lei Candir. A Lei Candir, para você ter uma noção, os dados que a gente tem não são dados do governo do Estado do Rio. A gente tem dados feitos por outros governos estaduais, para você ver o desinteresse com o negócio. Ao contrário, o nosso governador queria, lá em novembro, acabar com a Fundação CEPERJ, que é responsável por produzir dados. Então, em vez de ele estimular uma área técnica de pesquisa
para respaldar os seus interesses e levar esses documentos, ele compra o discurso dos outros. Ele já encolheu muito o CPL, né? Exatamente, ou seja, ele fratura essa massa crítica a ponto de chegar e falar só, pelo contrário, isso me atrapalha. Isso é uma gordura dentro de uma lógica de planejamento público, e não é. Justamente por isso que a gente não consegue defender a Lei Candir, e aí o discurso que ele faz é o discurso do governo federal. Eu assisti isso numa audiência pública, indo lá um representante da Fazenda. Ele vai dizer, é muito difícil, isso depende do entendimento federal, tem até o final do ano para ser aprovado, pode ser questionado se o valor acumulado vai valer aquilo mesmo, que o Rio de Janeiro, mais ou menos, os cálculos aproximados, é quase 50 bi, que o governo federal deve, acumulado, né, desde que o problema, mais ou menos anualmente, seria 4,5 bi. Mas, assim, é todo um debate ali, que evidentemente tem uma parte técnica, mas tem uma parte política. Que se a gente não tiver, se a gente ficar combinando com quem está do outro lado da mesa de negócio, você que é sindicalista, né, sabe disso. Se você está fazendo o discurso de quem quer justamente falar que isso aí não é o importante, que o importante é aprovar o pacote e você pagar o que deve, não adianta. Eu acho que o ponto é muito mais político, porque os dados já existem. Uma possibilidade de frente política com outros governos estaduais para defender a Lei Candir já existe. Só que, curiosamente, o Rio é o segundo mais penalizado com esse problema da Lei Candir. É o segundo. E ele não traz isso como uma discussão central sobre a sua crise. Não traz. Aproveitando uma outra pergunta sobre dívida privada, não sei quem perguntou, desculpa, sobre dívida privada, se você comparar a dívida ativa das empresas com o que o Estado do Rio deve à União, saldo devedor, é quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. Claro que com uma aproximação aqui meio forçada, mas é quase a mesma coisa. A grandeza não é muito... O que eu quero dizer é o seguinte, as empresas, elas conseguem judicializar isso, colocar como argumento que tem um problema de crise, e é por isso que elas não estão pagando os impostos. Tem uma coisa que é razoável, que de fato uma série de empresas elas já são esqueletos, elas já são massa falida. Então é isso que o governo estadual usa muito como argumento, que por isso que não dá para cobrar. Só que cabe lembrar que, qual é a empresa que mais deve ao governo do Estado do Rio? Petrobras. Qual é a segunda que mais deve? Correios. Empresas não só ativas, como do governo federal. Então, as empresas públicas federais não pagam o que deve ao Rio, a gente não consegue cobrar, ela põe isso e joga isso por um longo tempo, até sabe lá quando, se a gente vai conseguir cobrar isso delas. Enquanto isso, esse tipo de contrato e negociação é respaldado pelo sistema jurídico e a gente está nessa faca no nosso pescoço. É importante entender que isso tudo tem um entendimento político, né? Eu acho que é um detalhe aqui, eu não sei que eu não posso me alongar, mas porque tem detalhes que são fundamentais. Em janeiro desse ano, a ministra de plantão, Carmen Lúcia, ela revogou um arresto. Não, mas veja bem, ali ela fez um ponto que podia ser um ponto de inflexão. Falar, não, é o seguinte, esses arrestos estão penalizando a política pública, estão penalizando a sociedade do Rio de Janeiro. Só que, uma semana depois, vem Meirelles, vem Gustavo Barbosa, falando que estão fazendo um pacote, estão negociando, e o judiciário falou, não vou me meter. Então, é todo um entendimento que é como se o nosso aliado não joga com a gente. Né? O nosso governo não joga com a gente. Né? Que aí eu não vou entrar na teoria da conspiração, se eles são do mesmo grupo, enfim, e tal, porque aí não vem o caso. Né? Nem sou cientista político para fazer essa aprofundação, mas é importante ter clareza nisso. Né? Eu queria colocar que não é só uma questão de falta de recursos, é muito mais do que isso, porque se fosse só falta de recursos, é o que a gente está vivendo. É você criar uma nova norma, é um novo entendimento de funcionamento do Estado do Rio de Janeiro. Porque, ou seja, você vai ter uma junta, uma intervenção federal, mas sem a politização que a intervenção federal poderia ter. Porque a intervenção federal teria limites, teria ali um acompanhamento. Essa não, para você ter noção, essa junta, ela vai ter acesso ao sistema do Estado.
Ok? Então, de fato, é uma perda de autonomia que é muito mais do que uma falta de recurso. Como é que eu vou dizer? É uma quebra na gestão. Você vai esfacelar essa máquina de gestão. Porque vai ser uma máquina de gestão que vai ser formada ou vai ser enquadrada para funcionar sobre essa visão daqui para frente. Só vai sobrar nela que aguentar essa pressão. Lembrando que eu já tenho conhecimento de algumas pessoas, enfim, muita gente está saindo da área de gestão, não está aguentando, né? Ou seja, a gente está pedindo exoneração, a gente que pode se aposentar, está se aposentando, para sair fora disso. Então está sobrando ali só uma galera que tem uma visão muito limitada e que compartilha com esse tipo de interpretação. Talvez por uma pretensão de, enfim, de poder, de uma oportunidade e tal, nesse negócio todo. Então acho que é muito mais do que isso. Acho que isso é importante falar. E é importante grifar que não houve bonança econômica. O que houve, em muita medida, é uma expectativa de mercado muito criada, de que o Rio de Janeiro estava se recuperando, que estava trazendo grandes empresas. Mas se você for ver os dados, resultado do ponto de vista de impacto econômico, a gente não teve um adensamento produtivo, uma recuperação de setores. Os setores que foram apostados, siderurgia, petroquímica, naval, estão todos com problemas. Mesmo o setor de logística está cheio de problema. O que, veja bem, quando eu falo isso, e é importante, porque às vezes tem uma visão pela esquerda que fala, não é importante grande projeto. Grandes projetos são importantíssimos. O que faltou nessa articulação era um planejamento público, com metas, até para o programa de incentivo ser feito de uma forma mais correta, para você poder acompanhar isso. O que faltou não era a atração era importante. O que faltou foi um planejamento público do Estado para poder ali, propriamente, fazer um papel de coordenação disso. Ele ficou só preocupado em bancar, em favorecer um grande interesse que ele trazia ali, um plano de negócios, que era um oásis no deserto. Mas não teve ali o acompanhamento para, em vez de ser uma ação reativa ao interesse privado, ele ia na frente coordenando o interesse privado. E, evidentemente, com uma falta de um CERPER, de um tipo de coisa dessa, prejudica, porque você não tem dados, você não tem equipe para acompanhar o negócio direito. Fica muito em cima de relatório que a empresa te dá. Então, só para fechar aqui, de fato, é importante ter essa compreensão de que o Rio virou um laboratório de um novo entendimento de federação, de uma forma de tratar os entes que, pela legislação, esse é o nosso grande problema. Por isso que eu acho que uma coisa que a UERJ pode fazer, um grupo, evidentemente, para pensar isso, multidisciplinar. Porque tem limitações que eu reconheço, que não é da minha formação, para a gente entender o ponto de vista jurídico disso. Para saber porque essas temporalidades são aceleradas numa direção e em outras a gente não consegue avançar. Mas em outras esferas também, que não é só jurídica, a própria ciência política, outras coisas, para entender como é que se articulou essa coisa, porque só assim que a gente vai entender a questão da federação, que não é só econômica, que não é só jurídica, tem todo esse universo que é uma disputa de território. Disputa de para que aquele território serve. No momento atual, e é isso que é o perverso, o território serve hoje para ajudar o ajuste fiscal do governo federal. Doer quem doer. Bruno, acho bom você parar, porque você tem que chegar em Niterói. Olha lá, está em pé esperando lá. Bom, eu quero agradecer, então, ao professor... Desculpa por essa urgência, mas estou à disposição, se quiser fazer uma outra reunião para a gente discutir detalhe, uma reunião que não precisa ser com essa solenidade toda, eu estou aqui à disposição para defender os interesses da universidade, ok? Muito obrigado, professor Bruno Sobral. É um orgulho para todos nós da UERJ que tenhamos uma pessoa que discuta essa situação atual e nos passe, nós não entendemos disso. Temos uma pequena plateia hoje que nos honra com sua presença, mas eu queria registrar a presença da professora Maria Tereza, nossa diretora da DAF. Bom, hoje eu estou, vamos dizer, igual aquela personagem da televisão com a alma lavada e enxugada. Por que eu estou com a alma lavada e enxugada? Pela palestra que eu escutei do nosso colega aqui.
Pela primeira vez, dentro do contexto de tudo que está sendo falado, eu encontrei um profissional lúcido, atualizado, jovem e, principalmente, servidor da nossa casa, pertencente ao grupo da UERJ. Eu fiquei extremamente feliz de ter tido a oportunidade, foi o professor Mandarino que me convidou para estar aqui para escutá-lo, porque ele realmente foi a primeira pessoa dessas que estão falando por aí que atacou os pontos necessários.